Juros, dívida, desonerações. Palavras do economês que talvez você não saiba, mas que tem grande influência na data em que você vai poder se aposentar. É impossível falar de previdência sem comentar sobre política macroeconômica, né? O governo Dilma produziu uma reorientação na política macroeconômica que significou uma política de juros mais altos após 2013, de redução de crédito, de contenção de gastos, principalmente de contenção de investimento público, e eu quero chamar a atenção aqui que o ajuste fiscal vem sendo feito há muito tempo, né? É quase paradoxal que o governo esteja sempre sendo cobrado pelo ajuste fiscal quando ele já vem reduzindo gastos desde 2011. Né? E depois de 2013, a redução desses gastos foi ainda mais profunda. Né? E exatamente essa redução que derrubou a economia brasileira, né? Essa redução dos gastos. A taxa de crescimento real do investimento público, como vocês podem ver ali naquela tela, né, do período Lula, 2007-2010, era de 35,3% ao ano, a média anual de crescimento do investimento. No governo Dilma, essa média cai para 0,7% ao ano, né? Tem 2 anos aí desse período, 2011 e 2013, taxa de crescimento negativa, né? Então, o investimento público cai e puxa para baixo o investimento agregado, o investimento da economia como um todo. Ao lado disso, o governo fez um pacote de desonerações tributárias muito grandes para dar esse estímulo ao investimento privado, para torná-lo líder desse processo de crescimento. O valor das renúncias em 2015 atingiu um montante superior ao que foi gasto em 2014 com saúde, educação, assistência social, transporte e ciência e tecnologia. Essa é a magnitude das desonerações. De 2014 para frente, 253,9 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados, renúncia de receita do Estado em favor das empresas privadas. Em 2015, 282 bilhões de reais. 2016, 271 bilhões de reais. O governo abriu mão desta receita em favor das empresas privadas. Isso significa quase 5% do PIB, né? E aqui desse lado, eu coloco as desonerações que afetam a Seguridade Social, ou seja, as desonerações com contribuições sociais. Então, na área da Previdência Social, em 2015, por exemplo, o governo abriu mão de 62,5 bilhões de reais. Em 2016, abrirá mão de 54 bilhões de reais na área de Previdência Social. O total das desonerações da Receita da Seguridade Social, que, como vocês podem ver, é mais de 50% do total das desonerações praticadas pelo governo, né? As desonerações da Seguridade Social atingem em torno de 2,7% do PIB, certo? O governo renuncia a essas receitas que deviam estar a serviço do atendimento das necessidades da população na área de saúde, na área de assistência social, na área de previdência e que vão se transformar em margem de lucro do setor privado. E o que é pior, né? Essa estratégia não funcionou, não resultaram em aumento dos investimentos. Foi um retumbante fracasso, né? Pelo contrário, os investimentos têm caído progressivamente. Tão necessário fazer ajuste fiscal e o governo faz uma política de renúncia fiscal que ele altera o nome, chama de desoneração para não falar que é renúncia. Tá? E aí, essa política de renúncia fiscal queria produzir a manutenção do emprego, queria produzir o crescimento, tá? E ela desemboca na perda de 1,5 milhão de empregos. As empresas que tiveram todo esse incentivo, doutora, começaram a demitir. Não tem mecanismo de punição, não tem mecanismo de fazer. Entidade, empresa que faz acordo e demite, que não tem emprego, não pode ter e deveria devolver. Essa é a lógica. Essas desonerações foram concedidas num período de taxa de juros extremamente altas, né, sem nenhuma exigência como contrapartida, nem na forma de elevação dos investimentos, nem exigências de geração de emprego, nem de preservação ambiental. Então, o problema é o seguinte, não há nada de errado com a Previdência, né? O que está errado é o modelo econômico do governo, porque, apesar de tudo isso, ela continua gerando superávit. O superávit da Seguridade Social em 2011 foi de 76 bilhões de reais. De 2012, 83 bilhões. De 2013,
78 bilhões. E o superávit em 2014, 54 bilhões. Então, que déficit é esse que o governo federal está alegando, que a mídia propaga, para justificar essa reforma que vem, junto com as demais, atacar nossos direitos, atacar o Estado Democrático de Direito? Reparem que aqui está o total dos gastos, né? Com toda a área social, incluindo Bolsa Família, toda a área de saúde, incluindo o SUS, né? Todos os benefícios previdenciários e, inclusive, o custeio desses ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Previdência, todo o custeio e todos os benefícios estão reunidos aqui. Não tem uma despesa fora daqui, né? E esse complexo, né, sistêmico que forma a Seguridade Social tem um gasto que ainda é inferior à arrecadação. Então, não há nada de errado com a Previdência. A Previdência tem um sistema que se mostra sólido mesmo numa profunda crise como a economia brasileira. Não dá para a mídia continuar repetindo esse discurso de déficit, porque as pessoas repetem e a mídia repete. Todo jornalista vem falar comigo e fala, peraí, que déficit? Doutora, diante do déficit, a senhora acha que o direito tal... Aí eu falo, que déficit? Que nós precisamos, de fato, denunciar e denunciar veementemente a forma como é divulgado e tratado as contas da Previdência. Quando é divulgado, costumeiramente se retira parte das receitas, ou seja, exatamente as receitas de contribuição social, receitas do PIS/PASEF, são retirados, tá? Como se não fizessem parte da Previdência, que aquilo não fosse receita da Previdência. E ainda incrementam as despesas, misturando dados de previdência, dados de seguridade e dados de assistencialismo, que ainda não foi comentado aqui, de forma que o número fique negativo, produzindo uma falácia e repetindo isso de forma a se criar um mantra dentro da mídia para induzir a sociedade a conclusões errôneas e necessidades equivocadas. E aí vem se atacar os direitos sociais. Pô, em 20 anos, menos de 20 anos, é a terceira vez que se fala em reforma de Previdência. Foram feitas duas, nós vamos para a terceira. Como se a reforma da Previdência é aquele remedinho santo que pega lá nas florestas da Amazônia para curar todos os males econômicos, né? Aqueles remedinhos que cura problema de cardiologia, bicho no pé, artrite. Afinal, se a Previdência tem dinheiro, por que mudar as regras da aposentadoria? É o que você vai ver a seguir. Será que estão querendo impedir que quem não está se aposentado se aposente? Morra em pé feito vela?